Olá, boa noite. Estamos online, hein, Brasil? Soares, bem-vindos, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do canal. Pri, solicita aqui a entrada. Deixa eu ver se eu consigo inserir você aqui, só um minutinho. Pri, solicita sua entrada aqui, por favor, para eu conseguir te inserir aqui no Instagram. Você está me ouvindo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do canal. Vamos falar hoje aqui com a nossa convidada especial a respeito do RH. Vamos desvendar os mistérios do RH. Aproveita, você que tem dúvida. Hoje é o dia, a Pri vai entrar aqui para conversar com a gente. O Caleb está chegando também, está chegando do trabalho, daqui a pouco vai sair. Vira a câmera. Ai, meu Deus, tem que virar Oi, a câmera. Pri. Peraí. Mari, peraí. Tudo bem, tudo bem. Aê! Foi, agora foi. Oi, Mari, boa noite. Tudo bem, Pri? Tudo Boa bem, e noite. você? Tudo jóia, tudo jóia. Ó, o Caleb tá chegando, ele deu uma atrasadinha aí, tava chegando do trabalho. Então daqui a pouco a gente vai tocar aqui nós duas, daqui a pouquinho ele vai estar por aí. A gente vai conversando. Já falei para todo mundo entrar e já lançar a mão do seu caderno de dúvidas para perguntar aqui, que hoje você vai ajudar a Que gente bom. a desvendar os mistérios do RH, né? Você tá me ouvindo bem? Sim, tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá um pouquinho distante assim, mas tá dando pra ouvir, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar meu fone aqui, porque esse microfone, ó, ele é um pouquinho distante aqui, então às vezes dá, ele não consegue captar o som. Mas como eu estava dizendo, é que assim, tem uma galera que estava esperando aqui, porque eu disse que hoje a gente vai desvendar os mistérios do RH, E vamos lá. entendeu? Eu falei para as Decorrer da pessoas já, semana. Isso. então, eu falei para todo mundo fazer suas anotações, colocar no caderninho, porque hoje é o dia, Michele. A gente vai ajudar esse pessoal aí. Quem precisa fazer uma entrevista, não sabe por onde começar. A nossa ideia hoje é conversar sobre isso, né? Legal. Que eu Deixa eu puder fazer ajudar, aqui, esclarecer. com certeza. Eu acho que agora você consegue me ouvir melhor. Todos ouvindo melhor, Mari. Ah, tá. Então era que o microfone estava muito baixo. Mas então, como eu estava dizendo aqui, vamos começar. Eu pedi para o pessoal mandar dúvidas, mas tivemos, tivemos algumas dúvidas. A primeira dúvida é, eu acho que é importante esclarecer, né, o que é o RH. É uma dúvida simples. Tá me ouvindo, Michel? Oi? Tá me Bom, ouvindo agora? Mari, tô ouvindo sim. O RH, na verdade, em especial é a área que eu atuo já há um tempinho aí, é mais voltado à parte de recrutamento, seleção, busca de profissionais no mercado, né? Então, toda essa parte de entrevistas, de testes, de avaliações e o acompanhamento desse funcionário, desse colaborador, né, como as empresas chamam, principalmente no decorrer da carreira dele dentro da empresa. Então, a gente cuida aí da carreira e ajuda os líderes a desenvolver essas pessoas, né? Então, toda a seleção, tanto interna quanto externa também, hoje a gente vai falar bastante das entrevistas, mas elas cabem também aos processos internos, envolve a parte de recursos humanos, principalmente a parte que eu atuo como psicóloga, né, na parte mais de gestão de pessoas. E tem uma outra parte de RH também, que é mais responsável pela administração de pessoal, né? Que é mais a parte de folha de pagamento, benefícios e tudo mais. Então, a minha expertise maior é a parte de gestão de pessoas mesmo, análise, avaliação, experiência, desenvolvimento e a seleção propriamente dita aí, principalmente, né?
Importante que você tocou nesse assunto, né, na seleção. Como é que começa como surge essa ideia? Vamos selecionar, você seleciona, você chama um gestor da área técnica para selecionar, existem essas etapas separadas, como é que funciona isso aí? Isso, então a primeira etapa geralmente é com o RH. Esse gestor, ele abre a vaga conosco, né, que pode ser uma substituição, pode ser um aumento ali dos contratos. Eu trabalho principalmente na área de prestação de serviços, né? E aí a gente entende com ele qual o perfil dessa pessoa, qual o perfil que ele precisa, desvenda aí um dos mistérios, né, que é o perfil do candidato. Esse é um ponto-chave para que a gente possa entregar para ele um resultado e o melhor candidato, o candidato mais adequado ao que ele precisa, né, o que a empresa precisa, enfim. Então começa por nós no RH traçar esse perfil. Né? E a partir daí, a gente faz todo o processo seletivo, de busca de candidatos, de divulgação da vaga, de aplicação de testes, a entrevista como principal ferramenta. E aí a gente seleciona aquelas pessoas que estão dentro do perfil que ele precisa e passa para ele fazer uma entrevista. E esse é o ponto-chave, né, Mari, que a gente ficou de falar aqui hoje, que como ele vai entrevistar, porque não é o know-how dele, seria o nosso, como nós nos estudamos para isso, nos formamos para isso, mas principalmente ele, né? Como ele faz. Então, é o nosso papel também orientar e ajudá-lo para que ele faça uma boa entrevista, porque a entrevista dele, geralmente o foco dele é muito técnico, mas é importante que ele conheça também o comportamental, né? Alguns mistérios aí de RH, para que ele consiga unir o E assim, para começar isso, como é que. Sim, com certeza. E assim, para começar isso, você dá um treinamento, o que que o gestor precisa, qual é a maneira, assim, como que ele tem que entrevistar uma pessoa com esse tino um pouco mais do RH, da psicologia, eu não sei se está certo falar da psicologia, tá? Porque realmente, como você falou, o cara conhece muito da área técnica, né? Então, se ele perguntar lá de como instala, como desinstala, como liga, como desliga, a pessoa sabe responder, né? Mas tem que ter Sim. um conhecimento um pouco além, né? De fora do que ele está acostumado no dia a dia. Isso. Bom, te dando algumas dicas aí, eu acho que a primeira dica principal é a empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar daquele candidato, porque um dia nós fomos também. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Poxa, eu também já estive do outro lado da cadeira, eu também já passei por isso. Então, a gente nunca pode esquecer que essa pessoa, a gente tem que ter no mínimo de respeito. Um dos pontos que a gente assim, pega muito assim com eles, conversa bastante, é assim, primeiro, cumprir o horário, né? Porque se você preza tanto, se faz parte da cultura da empresa, respeitar horários, cumprir prazos, você atrasa uma hora, meia hora, enfim, o que for, dentro da entrevista, dentro do que foi marcado, do planejado. Então, o candidato também está te observando. Né? Então, se ele está te observando, você está observando o candidato também está observando. Poxa, a empresa não respeitou o horário, não me tratou com educação, com empatia, tudo isso também é avaliado, até mesmo ele pode desistir da empresa que você está, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, você cumprir o horário, você se planejar para estar ali. E aí, a condução das perguntas, ela é fundamental para ele, mesmo na entrevista técnica, né? Então, as pessoas que entrevistam. Por quê? A condução dessa entrevista, ela tem que ser principalmente com perguntas abertas. Então, um grande erro que os gestores cometem muitas vezes é dar resposta, mostrar para o candidato o que ele quer e o que ele precisa na entrevista. E não é isso. Na verdade, é por isso que, por mais que as pessoas ensaiem para fazer uma entrevista, você não sabe o que te espera do outro lado, você não sabe o que eu vou avaliar, né? Nem tem que saber. Você tá ali para avaliar, você não tá ali para dar as cartas do jogo para ele, porque se ele for um pouquinho mais esperto ali, né, ele vai pegar tudo, e na verdade pode ser que ele mostre aquilo que ele não é. E você tem que conhecer quem realmente ele é, esse é o segredo, né? Então, o que a gente chama muito, assim, que é a diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, uma pergunta fechada. Ah, Mari, você tem disponibilidade de horário, né? Então, você já está dando a resposta, você fala, tenho, lógico que eu tenho. Vai falar que não, né? E entre outras.
Claro, então, E aí, e aí você abre a pergunta, como que eram os horários na sua empresa, como que era a tua rotina, teu dia a dia, conta um pouco para mim e abre, né? E quem fala mais? O candidato, não você, que é um segundo erro aí, né? Muitas vezes ele fala mais que o candidato. E aí ele acaba, ele se vendendo, ele faz todo o show, só que ele não escuta uma palavra do candidato. E aí ele não consegue avaliar e medir, né? enfim, eu ia te perguntar, assim, um tipo de, assim como você falou, né? Ah, fulano, que hora? Você tem disponibilidade de horário? Me diga uma pergunta aberta, assim, que poderia ser feita para o candidato para pegar ele no pulo, para ele dar aquela tela azul e pensar assim, putz, e agora o que eu respondo, né? Tem que realmente mostrar a cara e aí você pega ele. Isso, então, Mari, principalmente você abrir perguntando como era a rotina de trabalho dele. Então, conta um pouco para mim como que era a sua rotina de trabalho. Me conta o seu dia, né? Aí, muitos, como a gente entrevista, eu sou da área de manutenção, a gente entrevista muitas pessoas dessa área, né? Então, eles geralmente falam assim, ah, Michele, você sabe que manutenção a gente não tem muito horário. Ah, como que funciona isso? E você vai investigando. Ah, meu celular fica ligado 24 horas, você tem algum problema. Então, me conta uma situação que você precisou atender. Nossa, essa situação acontecia muito. Qual a frequência que acontecia? Não, eu não posso parar, porque tem uma emergência, uma máquina quebrada, eu tenho que estar sempre ligado. Então, final de semana, muitas vezes eu estou disponível, eu fazia plantões. Ah, mas teve algum dia que você não conseguiu ir nesse plantão? O que você fez? Aí entender, né, se ele realmente era o responsável por isso ou não. Ah, eu não pude, outro atendeu no meu lugar, mas qual foi o seu papel dentro desse plantão? Qual foi o seu papel dentro dessa responsabilidade, né? E aí você vai entrando, né? A entrevista, muitas vezes, você tem um roteiro, que é um ponto principal, que é assim, você tem que... Traçando o perfil, você tem que saber exatamente que cada pergunta sua tem um objetivo. Quem domina a entrevista é você, né? E aí, dentro desse objetivo, você tem lá o seu norte, o seu domínio, e ali, conforme ele vai conduzindo, você vai perguntando e você vai aprofundando, né? Não saindo do seu propósito, você precisa avaliar aqueles pontos chaves, né? Tem que ter isso em mente. Entendi, olha, interessante. Vamos ver aqui, nós temos 9 participantes. Pessoal, só dar um recadinho aqui. Quem tiver dúvidas, questionamentos aqui, pode mandar pra gente. Você que é dono aí de uma empresa, um gestor que entrevistar alguém, está com dúvida, quer saber por onde começar, como fazer, essa é a hora de perguntar aqui para a Michelle, que ela vai ajudar a gente aqui a desvendar esses mistérios aí que tem por trás de uma entrevista de emprego, uma entrevista aí com recursos humanos. Mas aí, Michelle, deixa eu... Ó, parece que temos aqui, ó, uma entrevista, uma pergunta, vamos lá. Ó. Um candidato indicado pela diretoria. Agendei a entrevista, vamos lá, aqui, ó, foi o Valquíria Duarte. Valquíria, obrigada pela presença, pela pergunta. Vamos lá. Ai, cara, eu quase perdi a pergunta dela. Um candidato indicado pela diretoria. Agendei a entrevista, ele ligou avisando que o carro quebrou. Remarquei e não apareceu. Mandei mensagem e não respondeu. Merece credibilidade? E agora, Michelle? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Primeiro é a questão da indicação. A indicação, às vezes, ela ajuda, às vezes ela atrapalha, né? Então, o que a gente tem que ter em mente, assim, primeiro ponto da indicação é assim, independente se a pessoa é indicada, ela tem que passar pelas mesmas etapas, o perfil é o mesmo, né? E às vezes a pessoa fala, não, ele é indicado, ele tem que entrar. Tá bom, ele tem que entrar aqui nessa empresa, essa indicação é tão fundamental assim, mas o meu papel também é fundamental, a minha responsabilidade também. Então, o meu parecer é esse, ele tem o perfil, ele não tem o perfil, eu vou avaliar do mesmo jeito. Esse ponto de o candidato tá indo, quebrou o carro, ele avisou, legal, né? Igual a Val tá falando aí que ele comunicou da primeira vez, mas depois ele não apareceu mais. Então, ao meu entender, mostra que ele não está tão interessado assim, se ele não te deu nenhum retorno, porque os imprevistos acontecem por duas partes, tanto da parte, pode ser que o gestor também ficou preso numa reunião com o cliente, não conseguiu comparecer, e aí você, né, se desculpa com o candidato, enfim, remarca, dá atenção, dá o retorno, né? Em contrapartida, o candidato também precisa ter essa responsabilidade, como eu falei no início, tudo é avaliado. A gente avalia qualquer atitude dele nesse momento, e ele nos avalia. Então, assim, eu particularmente, a Val falou que remarcou, não apareceu, mandou mensagem do retorno, eu já desistiria desse candidato.
Se ele tivesse interesse, no mínimo, ele retornaria. E hoje os veículos de comunicação são diversos. Então, ele pode comunicar até pelo Instagram, os candidatos já me acharam. Entende? Acha pelo Instagram, acha pelo LinkedIn, te encontra pelo Facebook, o site da empresa manda uma mensagem. Então, quem quer faz sinal de fumaça aí e manda o recado, né? Então, dá um retorno, né? Exatamente, dá um retorno. Hoje em dia não tem mais desculpa da comunicação, porque existem diversos meios de se comunicar, né? Então, Val, eu não daria mais chance. Val, a Michelle aqui já teria passado o facão, o cara já tava, a pessoa já tava na roça, eu não ia mais conseguir fazer entrevista, não. Ô, Michelle, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando um pouquinho lá no início da conversa, né? Vamos ver, ó. Meu desejo é esse. Ela deu retorno aqui, ó. Meu desejo é esse. Desistir dele. Ainda mais porque a vaga é urgente e já tem um candidato que me atende. Acertar ela, na verdade? Isso, tem um. Alguém que já se mostrou mais interessado, né? Sim, e aí a gente, independente de quem indicou, eu dou um retorno. Eu falo, olha, você indicou tal pessoa, agradeço a indicação, mas ele fez isso e isso. Aí até eu indico, a pessoa que indica até fala, então deixa pra lá. Já fiz minha parte, né? Já tentei ajudar. Né? Então é isso. É verdade, né? Porque como você disse, entrevistas acontecem realmente, é normal, faz parte, mas o interesse da pessoa, né? Problemas acontecem, mas ela pode entrar em contato, falar alguma coisa e remarcar, mas aparentemente, realmente, a pessoa não tinha mais o interesse de continuar o processo aí, né? Mas agora, retornando um pouquinho para o início, Michelle, na sua experiência aí, como é que, assim, você tem que definir um perfil de uma vaga para você saber que tipo de candidato que você quer encontrar, né? Como é que funciona isso? Esse processo de definição, o gestor ele tem que estar junto a vocês, o que ele tem que pensar, ele diz o que para vocês, como é que funciona essa dinâmica aí? É fundamental essa proximidade nossa com o gestor, né, Mari? Porque, assim, até mesmo a gente, como RH, conhecer esse gestor para você já, quando está entrevistando, fala, poxa, esse gestor, esse candidato vai dar muito certo com esse gestor. Então, essa proximidade do RH com a equipe de gestão, ela é fundamental. Até para você fazer, às vezes ele vem com um perfil, o que ele quer muitas vezes não é aquilo nem que ele precisa. Então, você ajuda ele até a desenhar mesmo o perfil. Poxa, você tem certeza que uma pessoa com esse perfil vai te atender dentro da necessidade da empresa, dentro do que você me contou? Ele fala, poxa, Michelle, acho que não, vamos desenhar um pouquinho mais. Então, esse alinhamento de perfil tem que estar muito afinado, né, com a gente e com ele. Então, esse desenho, ele é fundamental, porque ele é o nosso cliente ali, né, ele que precisa de nós. Então, é fundamental essa conversa no decorrer do processo, o tempo todo. Poxa, eu entrevistei dá para negociar o perfil também? Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade, porque muitas vezes ele quer o candidato perfeito, e o perfeito não existe, então a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa ali. O que tem mais peso? Isso eu abro mão, isso eu não abro de jeito nenhum. Então, a gente tem que definir os pesos e sempre dando retorno para ele, demonstrando o que é fundamental dentro do perfil para a gente tentar procurar a melhor pessoa para ele. Então, essa nossa comunicação... Não, desculpa te cortar, mas assim, queria falar que eu achei legal essa postura, essa visão que você disse, assim, de transmitir para eles também que não existe o candidato perfeito, né? É um candidato ideal que ele não existe, que a gente não é perfeito em tudo, então você não vai encontrar o melhor, aquilo que você pensa, puxa, eu quero aquele cara que faça isso, aquilo e aquilo. Às vezes o cara não faz tão bem alguma coisa, mas ele faz muito bem outras. E falando nisso... Exatamente. Justamente eu queria te perguntar, funciona? Como é que funciona isso? A gente pode desenvolver habilidades? Como é que é isso? Assim? Um pouquinho para não dar muito spoiler da próxima live, né? Isso aqui é só uma palhinha para deixar um pouquinho de vontade. Isso mesmo. Eu acho que assim, a gente, quando você abre uma vaga, você tem também um budget aí de salário para você trabalhar, de benefícios. A gente trabalha para o Brasil inteiro, então tem regiões do Brasil que as pretensões dos candidatos são maiores, né? Então, tudo isso é avaliado, né? Então, essa definição do candidato, lógico que eu quero uma pessoa mais preparada, com maior conhecimento técnico, que chega e resolve o meu problema, mas às vezes você não tem uma verba salarial assim de conseguir esse candidato nesse momento, para aquela determinada região.
Não tem esse. Então, assim, poxa, tá bom, ele não conhece isso, mas ele conhece aquilo, e é uma pessoa que tem uma boa capacidade de aprendizagem, ele é bem dinâmico, nas empresas ele cresceu bastante e tal. Então, aqui a gente não conseguiu, mas ele aceita o salário, está dentro das pretensões que a gente busca, então esse aspecto dá para desenvolver? Dá para desenvolver. Então, a gente negocia bastante nisso e vem dando muito certo, porque a gente vai desenvolvendo aí as pessoas para que elas consigam atender os objetivos, né? Então, vai ser lógico, dentro do que ele precisa também, porque tem alguns itens do perfil que a gente não consegue abrir mão também, né? Nem nós, nem ele. Sim, não, entendi perfeitamente. Só ver aqui, me parece que eu não sei você, o meu visor tá um pouco. A última pergunta que foi o fato narrado aqui foi o da Val mesmo. Bom, eu só ver. Eu acho que o Caleb não vai chegar a tempo, mas a gente continua. Vamos lá. E aí, assim, Michele, chegamos aí no temido dia da entrevista, que é a tão temida entrevista, que é até o tema aqui dessa live. Como que o gestor deve começar a entrevista ali no dia que ele vai começar a conversar com o candidato? Ele deve ser aquela pessoa que vai sentar ali, ele já chega com aquela pergunta, por mais que ele tenha, né, a pergunta aberta, a pergunta fechada, mas assim, perguntas que você acha que ele pode chegar e fazer para o candidato, que vão ser assim mais assertivas dele. Existe esse tipo de pergunta, né? Uma pergunta que existe para você conseguir pegar algum, eu não vou dizer falha, que eu acho que não é esse o caso, né? Mas algum ponto que às vezes o candidato está tentando esconder de você, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que o primeiro passo, Mari, é a gente deixar o candidato num campo mais relaxado, que é o famoso quebra-gelo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, a gente tem que deixar ele bem tenso, porque aqui é trabalho sob pressão. A pressão existe né? Qual ambiente, hoje em dia, que não tem em todo lugar. Mas tem a pressão que ela é saudável e tem a pressão não saudável, né? A pressão saudável, ela existe em relação a tempo, a prazos, a metas. E como o gestor conduz isso é o que vai dizer se vai causar um problema psicológico, emocional no seu funcionário ou não. É a não saudável. A pessoa chega lá pensando que vai fazer uma entrevista, ela é alvejada por uma série de perguntas que ela nunca ouviu falar e sai de lá chorando, assim, em prantos, porque, meu Deus, eu não consigo essa vaga jamais. Exatamente. Nossa, fala, me senti o pior profissional do mundo, vou desistir de procurar emprego, vou mudar de área, né? E coloca uma pressão e tudo mais, né? Então, assim, o primeiro passo é você acolher essa pessoa, né? Aí são aquelas perguntinhas de quebra-gelo. Então, por exemplo, nossa, e aí, pegou muito trânsito, consegui estacionar, aceita um café, uma água, né? Você deixa essa pessoa mais tranquila, mais relaxada, faz uma brincadeira, nossa, tá frio, choveu bastante essa semana, aquelas perguntinhas mais quebra-gelo que a gente costuma fazer. Então, assim, eu geralmente começo falando um pouquinho da empresa. Então, eu começo falando sobre a empresa, eu vou deixando ele um pouquinho mais tranquilo também, porque quem começou falando sou eu. Então, ele já está escutando, ele já está interagindo um pouco com a história da empresa e tal. Mas um ponto de observação forte, assim, eu começo falando da empresa, de um modo, não falo o que eu estou buscando, eu não falo qual perfil que eu quero, nada disso, eu falo da empresa, né? Olha, aqui nós temos essa sede, nós temos unidades em algumas regiões, e aí vou falando, nós estamos há tanto tempo no mercado, né? E aí eu já descubro se ele entrou no nosso site, se ele procurou saber da empresa, ele já fala, ah, sim, entrei no LinkedIn de vocês, entrei no site, e você fala, poxa, ele está interessado aí, estudou sobre a empresa, né? E aí, geralmente, eu começo falando assim, conta um pouquinho, fala sobre você, o que você gostaria que eu soubesse? Por quê? Porque assim, aquilo que... é ótimo, hein? Eu vou dizer para você, essa pergunta é sensacional para pegar a pessoa assim, ó, no meio e falar, poxa, todas as expectativas e planos que ela tinha foram quebrados nesse exato momento, hein? Exatamente, porque às vezes a pessoa vem muito ensaiada. A gente vai falar na quarta um pouco sobre os tipos de candidatos, né? Mas geralmente vem muito ensaiado, então você abre. O que a gente tem que tomar cuidado, que é uma entrevista, não é um bate-papo.
E as pessoas, às vezes, o entrevistador tem tanta empatia ou tem tanta afinidade ali com aquela pessoa que ele acaba virando amigo e esquece do objetivo, né? O seu objetivo você está ali para avaliar. Por mais que a pessoa tenha um papo legal, uma pessoa simpática, uma conversa boa e acontece, não significa que ela vai ser aprovada, porque ela não tem o perfil que você procura, né? Então, geralmente, quando você começa a abrir bastante, ela começa falando da área profissional dela, né? Ah, eu trabalhei em tal empresa e tal, e aí você vai entrando, buscando entender quais são suas expectativas. Se você está procurando uma pessoa que ela tem que encarar um grande desafio na empresa, você pergunta quais foram os principais desafios que você teve nas empresas que você atuou, como funcionou a sua carreira profissional, qual o seu interesse de trabalhar aqui, né? O que essa vaga chamou a sua atenção? Então você enxerga um pouquinho qual o valor que ela enxergou na sua empresa, qual a identificação que ela teve, situações difíceis que ela passou, sucessos e fracassos, né? Qual o maior sucesso que você atingiu, qual o principal resultado, qual o maior insucesso que você teve também, como que você lidou com isso, para ver o quanto ele lida com frustração. Entender um pouco como que era o perfil da empresa anterior para ver se encaixa. Então, às vezes, ele é uma pessoa muito inflexível, trabalhava com uma empresa muito rígida e a sua empresa é mais flexível, é mais tranquila nesse sentido, é uma empresa que não tem tantas exigências como a anterior, então como que ele vai lidar com isso? Ah, ele é muito certinho, e aqui a empresa é mais liberal, né? Então você vai entendendo um pouquinho disso de acordo com o que ele vai te trazendo, você vai entrando nessa conversa, mas sempre abrindo e procurando encontrar situações, porque quando ele traz os exemplos concretos, aí você vai saber se aquilo é verdade, porque não adianta ele falar assim, ah, eu sou uma pessoa que encara desafios, eu gosto de desafios, eu sou movida a desafios. Tá, então me conta qual o seu maior desafio. E ele conta a situação. Até porque, assim, encarar o desafio é uma coisa, né? Você tem que encarar o desafio, você tem que lidar com o desafio, você tem que levar o desafio até o fim e ver se vai dar certo bem, se não deu, você tem que lidar com a frustração de ter dado errado. Então não é só entrar no desafio de cara, né? Você tem todas as etapas. E o que é desafio para ele? Cara, O como é que que o cara é um vai lidar, né? desafio? Exatamente. Então, entender. Então, se você está colocando ele numa vaga muito desafiadora mesmo, que, por exemplo, a gente que trabalha na área de prestação de serviços, você tem um cliente, você está quase perdendo um cliente. E aí ele vem com esse objetivo de resgatar esse cliente. Será que ele já passou por essa situação? É uma pergunta que cabe, né? Então, assim, você já teve algum cliente que já estava, assim, a empresa já estava perdendo por algum motivo e você teve o desafio de encarar? Já, então me conta como foi. Então, não adianta ele falar sim ou não e você aceitar aquilo como resposta. Então, me explica como foi isso. Sempre Então, explica, porque na hora que ele conta a situação, você vai pegando o quanto isso foi real, né? assim, você falou um negócio importante, não basta perguntar, você tem que esmiuçar ali o meio da história, né? Entender exatamente o que foi que a pessoa fez para fazer esse trabalho tão grandioso e realmente lidar com aquilo que ela está dizendo para você, que ela lidou. É uma investigação. Por isso que a entrevista não pode ser de 10 minutos. A entrevista, ela é demorada, né? Principalmente Várias do etapas, RH. não? Oi? Desculpa. Às vezes mais de uma etapa, ainda que demore, mas várias etapas, não? Exatamente, é o que dizem, né? Demore para contratar, mas dispense rápido. Porque uma pessoa que não está te entregando o resultado, você vai ficar até quando dando chance, e a gente pode perder um cliente, né? A pessoa está no lugar errado, até desconfortável para ela mesma, né? Então, é aquilo, ela nunca sabe o que a gente está avaliando. Né? Porque às vezes aquela pessoa que ele veio todo ensaiado, todo mascarado, não é o que a gente precisa. E às vezes o que eu precisava é aquele que ele está escondendo. Né? Então, aquele candidato que é ele realmente, ele tem que me mostrar, porque é aquele que eu estou procurando muitas vezes. Né? Então, um dos segredos. Isso me fez lembrar muito, é que eu não posso falar agora, porque vou falar aqui já pro pessoal, né? Pessoal, vai ter live na quarta-feira. Lá na live de quarta-feira, a gente vai falar sobre o perfil do candidato. Então, a gente não está citando muito aqui sobre o candidato, senão a gente vai dar spoiler da próxima live, né?
Mas o que você falou me fez lembrar muito das minhas épocas de entrevista, que você chega lá, você chega tremendo e fala, meu Deus, o que que eles vão me perguntar? Eu era desse tipo de candidato que eu sempre perguntar, eu sempre pesquisei a respeito da empresa antes de ir fazer uma entrevista, sabe? Eu dava uma estudadinha ali para entender o que que ela fazia, o que que eu poderia até Uhum. usar não vou falar trunfo, né? Porque não é um jogo, mas assim, como uma possibilidade de ter uma chance um pouco maior em relação aos concorrentes que estavam concorrendo à Sim. vaga ali. Né? É importante, Mari, estudar a empresa. Até para você ver assim, poxa, eu me enxergo nessa empresa, eu me vejo nela, né? Porque às vezes você está desempregado já há algum tempo, você está precisando do trabalho. E aí você entra num desespero, você até entra na empresa porque você precisa pagar suas contas, enfim, financeiramente, está um tempo desempregada, mas e depois? Né? Aí você acaba você não fica, né? Porque você não tem identificação nenhuma com aquela empresa, com aquela cultura, com aquelas pessoas, enfim. Então tem tudo isso também, né? É importante você estudar que tipo de empresa também você está entrando, né? Sim, com certeza. Eu sempre achei isso importante, porque por isso que era algo que eu sempre fiz, né? Sempre pesquisei antes para entrar, para ver se eu também cabia ali naquele espaço, né? Uhum. E aí algo que eu queria conversar com você, que é importante, assim, na formação da equipe, chefe. O cara vai entrevistar, ele vai formar uma equipe, né? Como é que esse gestor pode lidar nessa equipe que ele vai ter que formar com os vários perfis, né? Talvez a gente acaba até fugindo um pouquinho, assim, do tema, mas, de certa maneira, ele acaba tendo que estar meio que ligado e um pouco distante. Como é que ele lidar com esses diferentes perfis, uma mesma equipe que ele está formando, né? Na verdade, Mari, assim, é um desafio para ele, mas até ele entender que perfis diferentes são fundamentais, né? E tem um ponto também importante que muitas vezes o gestor ele procura pessoas muito parecidas com ele. E isso pode ser um erro, né? Porque A gente encontrar um espelho, vamos dizer assim, né? A gente tem que tentar não ir em busca de um espelho nosso. Exatamente, porque aquela pessoa que não é tão parecida conosco, ela nos completa. Né? Então, por exemplo, eu sou excelente com pessoas, mas eu sou péssima para fechar os indicadores e calcular os números. Né? Todo departamento precisa entregar os indicadores, os resultados, mostrar os números e tudo mais. Então, eu preciso de uma pessoa muito boa nisso na minha equipe, né? Que ela vai entregar um resultado muito melhor do que eu e ela vai me completar, porque eu não sou tão boa nisso. E você vai lidar com um perfil diferente do seu. Mas não é diferente que é errado, não tem perfil certo e perfil errado. É o perfil que se encaixa para cada equipe, para cada empresa, diferente, né? E aí você vai se encaixando. Então, com essa pessoa ela é mais exata, essa pessoa ela é mais de números, então com ela é uma pessoa mais objetiva, mais racional, é uma conversa. Aí tem aquela pessoa que você vai se ler, poxa, acho que precisa de uma pessoa aqui mais de relacionamento, que é aquele que toma cafezinho com o cliente, aquele que cria vínculos. Então é a outra pessoa. Então eu não vou passar um trabalho de números para essa, vou passar para essa. Então essa pessoa, ela é aquela que vai querer sentar do seu lado, vai querer conversar, saber da sua vida, contar a vida dela. Com ela você vai ter um perfil diferente. Né? Então, quando você vai selecionar, você também precisa enxergar qual é o perfil ali que falta para encaixar a pecinha ali do meu quebra-cabeça, né? Para eu entender o que eu preciso realmente. Agora, imagina se todos fossem de números, ou se todos fossem só de tomar café com o cliente, Ia ser, né? ia ser terrível. Ou Todo ia lá ser, ou ia ser tomando uma café. equipe que só faz conta e entrega indicador, ou ia ser uma equipe que só gosta de happy hour e de bater papo com o cliente. Não ia dar resultado nenhum. Não entregar um produto para você, exatamente, não ia entregar nada. Então, fica difícil. Então, por isso que o equilíbrio é importante. Mas um ponto principal aí é você se conhecer, né? O seu autoconhecimento. Como que você é? Né? Então, como que eu sou para que eu possa enxergar as pessoas que me completam na minha equipe? Então, primeiro, eu preciso me conhecer também. Né? Eu tenho esse perfil, eu sou uma pessoa mais exigente, eu sou uma pessoa mais flexível, que tipo de perfil que dá? Senão você começa a mandar todo mundo embora, né? Então, acha que o problema é os 10 da sua equipe, não é você também. Então, qual é a seleção que eu... Falar que Isso.
Eu tenho uma perguntinha para te fazer, mas o Caleb aqui acabou de chegar. Deixa eu falar aqui para ele. Caleb, manda a sua solicitação aqui para eu conseguir colocar você na conversa, por gentileza. Tranquilo. E, Michele, tem uma perguntinha. Você foi falando aí da questão do, eu preciso enxergar em um candidato um perfil assim, no outro candidato um outro perfil, mais extrovertido, mais introvertido, o cara que toma café, o cara que faz as contas. Isso me levou a pensar o quê? Lógico, vai de encontro ao que você disse, que é o quê? Eu preciso me conhecer. Só que assim, a tarefa do se conhecer nem sempre é fácil e muitas vezes, muitos casos, fazer isso sozinho é muito difícil, né? E aí me Sim. fez pensar, assim, existe algum treinamento, cursos que os gestores podem ir buscar, né? Para tentar desenvolver essas habilidades? Nossa, tem muitos caminhos, Mari. O primeiro passo é você saber que você precisa se conhecer. Esse é o reconhecimento, né? A primeira etapa aí é você falar, poxa, eu preciso de ajuda. Eu preciso me conhecer porque ninguém para aqui na minha equipe, as pessoas pedem demissão, eu tô com problema de liderança e gestão, né? Oi, Caleb, Olha ele tudo aí. bem? Oi, pessoal, boa noite, Tudo tudo bem, bem? Caleb? Tá me Tá ouvindo ouvindo? bem a gente aí? Tô ouvindo, tá ótimo. Tá. E aí, como é que vocês estão? Cheguei no meio da conversa. É isso Não, aí. perdão, a Michelle estava explicando aqui para nós como é que o cara pode partir, começar a jornada do autoconhecimento para conseguir formar equipes melhores e ser um melhor líder, né? Um melhor gestor. Rapaz, então eu cheguei na hora certa. Eu tô precisando muito de aprender isso aí. Exatamente. Vamos lá. A gente estava falando do autoconhecimento, né? Que assim, você precisa. Como que a Mari perguntou, como que você busca? Porque se eu me conheço bem, que é um desafio, porque todo dia a gente precisa se desafiar para se conhecer, né? Então, é um grande desafio. Aí, como que você busca, forma a sua equipe, né? Como que você forma pessoas, como que você seleciona pessoas, como que você entrevista pessoas. Senão você acaba achando que todo mundo que você entrevista tem que ser muito parecido com você. Mas como que eu sou? Nem eu sei, né? Então é buscar isso. E não, a gente precisa de pessoas que nos completem as nossas deficiências ali e ajudem a equipe a crescer. Agora, sim, existem várias ferramentas de autoconhecimento. Uma delas é a terapia, né? Você buscar. Às vezes as pessoas acham assim, eu tenho que buscar terapia porque eu tô precisando de ajuda, porque eu tô mal. Não, é terapia para autoconhecimento mesmo, para mostrar o que você precisa se desenvolver ali, aprender. Tem processos de coaching também que as pessoas fazem, que ajudam muito. Os coaches têm processos de avaliação de comportamental, de que mostram vários testes de personalidade, que mostram um pouco do seu perfil, o que você tem que desenvolver para você poder trabalhar, né? Poxa, no meu teste mostrou que eu ajo mais pela emoção do que pela razão. Eu preciso procurar um equilíbrio para isso. Como que eu faço? Também ajuda muito nesses processos. Feedback, escutar o feedback, que é um ponto assim, fundamental da entrevista aqui, Mário, não posso deixar de falar, que é você ouvir, saber ouvir. Às vezes dói a gente ouvir, né? Às vezes, poxa, é muito melhor, mas afaga o nosso ego aí, ouvir o elogio, mas a crítica construtiva, bem dada, um feedback focado te ajuda muito. Eu cresci muito com os feedbacks que eu recebi na minha carreira. Alguns doeram um pouquinho, né? Porque você se deparar com você, eles falam, nossa, essa daí sou eu, né? Mas eles foram importantes para o desenvolvimento, para o meu autoconhecimento também. Então, acho que um dos caminhos são esses. Você ter um bom gestor do seu lado, que enxerga o que você não está enxergando. Mas eu vou dizer uma coisa, muito dos feedbacks que eu recebi, que me ajudaram muito a crescer, foi da minha própria equipe. Então, eles chegaram e falaram, olha, você precisa, Michele, melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, você precisa dar mais autonomia nisso. Aí, que bom que eles chegaram em mim, porque eu abri essa porta também, né? Que bom que eles encontraram uma porta, porque às vezes o gestor é tão fechado que eles não conseguem nem falar, ou só fala, ou você pergunta o que eu tenho que melhorar, não precisa melhorar nada, não, tá tudo bem. Não tem nada. Não precisa melhorar nada. É perfeito. Isso é maravilhoso. O importante é esse, assim, às vezes o gestor ele não sabe ouvir, ele não está preparado, ele não está disponível para sentar e eu não. Exatamente. Não abre os ouvidos, né, para isso. É importante. Deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui. Mas antes, deixa eu só mandar um salve aqui, um abraço. Eu vi que o Desuó tá aqui, não sei se você vai lembrar dele. Claro que eu lembro. Desuó, não sei se você tá aí online. Eu vi que ele entrou aqui também. Acho que a Gabi
Oi, Gabi, tudo bem? Eu vi que você Hoje entrou tem aqui. um Eu acabei pessoal de entrar novo e não tô online vendo aí, viu? os últimos. Oi? Hoje tem um pessoal novo online. Eu fiquei acompanhando aqui, acenando pro pessoal que foi Ah, entrando. Entrou um pessoal novo online aí. Sejam muito bem-vindos todos vocês, viu? Se maravilha. inscreva aí e Pessoal, seja compartilhe essa bem-vindo live. aí. Hoje é a primeira live, né? Eu tô entrando assim meio de penetra, não, mas de no meio da conversa, mas deixa eu dar um abraço aí pro pessoal que eu vi entrando aí, tem uma galera que eu conheço. Então, seja bem-vindo aí. Essa semana a gente vai ter 3 lives com a Michelle, tá? Então vai ser bem da hora. Então já fica ligado aí. Hoje a gente está falando da temida entrevista. E, Michelle, peraí, pessoal, já dá eu tô vendo os corações para o Instagram trazer mais pessoas, né? Eu não sei se a Mari já pediu, se ela pediu, eu vou pedir de novo. Já, mas eu Chama a pedi, né? gente para Pode assistir pedir, essa não live. tem problema não. Já pediu? Então a gente pede de novo. Aqui a gente faz um jabá bem da hora. Aqui a propaganda é com nós mesmos. Então já manda esse aviãozinho pro pessoal, traz gente para acompanhar. Por quê? Eu peguei o finalzinho da fala da Michelle e é algo que eu acho muito interessante quando ela fala da gente se conhecer, né? Tá me ouvindo, Michelle? Parece que Eu acho que a ela deu uma internet dela travadinha, cara, mas a gente vai tocando aqui, já qualquer ela coisa volta. a gente reprisa. Ah, o Desvó tá na área aí. Desvó tá Ó, ligado. Monteiro Desvó, Natália, chama a galera toda lá para aqui, ó. assistir. Muito legal. Ah, a Michelle saiu. Deve ter caído, daqui a pouquinho ela volta. Monteiro Natália no Tá, ela já Indústria. volta. Muito legal esse tema. Obrigado, Michele, Natália. volta aí, Michele, para nós começar. Enquanto ela volta, Mari, olha para você ver. Quando eu cheguei, você estava falando sobre a parte de se conhecer, né? O autoconhecimento. Ela até falou, poxa, procura uma terapia, procura um coaching. E isso eu acho que Olha, é fundamental. Fala, Jorge. Jorge. Tudo Fala, bem, Jorge, Jorge? tudo Seja bem? bem-vindo. Aí, Ah, ela entrou aqui de novo. Michelle, manda de novo a volta sua aí, Michele. solicitação aí que eu te coloco na conversa aqui de novo, tá? Volta aí. Salve, Jorge. Já Aquele vou colocar ela abraço. aqui. Ela já vai voltar. Então, quando a gente fala de se conhecer, quando eu comecei a liderar pessoas, né? Quando eu fui receber essa oportunidade, né, quando o pessoal confiou em mim esse cargo, eu percebi essa necessidade. E isso é algo que vem natural, né? Porque a gente é exposto de uma forma que a gente não era mais exposto. Olha quem entrou aqui. Agora entrou a pessoa mais especial do mundo. A pessoa mais especial do mundo entrou aqui para assistir a gente. A minha mãe entrou na live. Beijo, mãe. Bem-vinda, hein? Ela entrou no Instagram e ela é esperta, ela é boa de marketing também, que ela já entrou no Instagram dela, da empresa dela, Love Cakes, Tá para certo, já tem que falar dos fazer a bolos que ela propaganda. faz. Pô, deixa eu só responder o Jorge aqui, Caleb. Vai ficar assim, Jorge. Eu só tô de olho aqui no horário pra gente não perder. Alguém sabe dizer aí pra mim? Eu não sei mais quanto é que tá. Qual é o tempo máximo permitido para lives ainda? É Eu infinito? acho São que tá 4 horas? livre, Mário. É livre? Eu não sei. Eu acho que agora tá livre. Livre, Mas Ah, deixa, então, uma deixa eu hora. concluir aqui para me voltar a palavra para a Michelle. E aí, Tranquilo. quando eu fiquei exposto, né? Por exemplo, antes eu era um colaborador normal, era um técnico, era um mecânico, estava trabalhando, e tinha alguém na minha frente, né? Então eu não era tão exposto assim. Mas quanto mais a gente vai assumindo a responsabilidade, mais a gente vai se expondo. E chega uma hora que você é o cara que todo mundo olha, né? Você é o líder da equipe, ou você é o supervisor, você é alguém que todo mundo olha. Isso te expõe de uma forma que pelo menos eu ainda não tinha experimentado isso, né? E aí que entra a parte de começar a se conhecer, de começar a saber quem você é. Olha o Jonathan aqui. Ei, Johnny. Benção, mãe. um abraço, Jora. E aí a gente começa a se conhecer, né? Então a parte do se conhecer, até para me formar um time legal. Porque quando eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, quando eu sei o que eu sei fazer bem, o que eu não sei fazer bem, né? Eu vou trazer pessoas mais enganjadas com aquilo que eu preciso fazer. Eu vou trazer pessoas que podem me dar um feedback legal, né? Eu vou trazer pessoas que somam. Então o meu time ele passa a trabalhar melhor. Isso eu percebi, né? Então, a partir do momento que eu falei, poxa, eu sou um cara que estou na liderança, eu sei liderar, né? Ou pelo menos eu tenho aí essa veia de liderança, eu preciso de aprender isso aqui. Mas, poxa, eu sou bom nessa área. Então, beleza, eu vou trazer pessoas que somem naquela área que eu não sou tão bom.
eu já sei a forma que eu vou trazer o meu time. Isso me ajudou muito quando eu comecei a me conhecer, né? Aí eu fui estudar, fui entender e tal. Poxa, qual que é o meu tipo comportamental, né? Qual que é o meu jeito melhor para falar e tudo isso. Aí eu me tornei uma pessoa melhor. Falei, agora eu me domino, né? Beleza, agora eu vou trazer pessoas para trabalhar comigo. E como que essas pessoas? São pessoas que são mais ou menos do meu jeito. Não adianta eu querer trazer pessoas, pelo menos eu acredito assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu tenho uma personalidade e trago pessoas opostas àquilo que é a minha personalidade. Eu acho que isso acaba gerando um conflito no dia a dia, né? Então eu trago pessoas que se alinham com o meu tipo de pensamento, pessoas que têm talvez o mesmo propósito, a mesma direção que a minha, e aí a gente começa a caminhar junto, e aí a relação, né, de trabalho, do dia a dia, ela fica mais amigável. Então, se eu proponho alguma coisa, se eu tenho alguma ideia, até na hora de dar um feedback, um puxão de orelha, é mais confortável esse momento, né? Não é tão desagradável. Então, um puxão de orelha, a pessoa entende, né? A pessoa, poxa, eu sei que você está fazendo para me ajudar. E vice-versa, né? Quando um liderado, um supervisor vem puxar minha orelha e a gente está alinhado, é mais fácil, é melhor da gente ouvir isso, não tem aquela competitividade, né? Então, certamente é muito fundamental quando você falou da gente se conhecer, né? Da gente saber quem a gente é pra quê, até para a gente trazer pessoas que se alinhem com o nosso propósito. Isso. A gente estava falando até pouco tempo também disso, da gente ter perfis que nos completam também, né, Caleb? Porque às vezes Aí, a gente busca muito um espelho, uma pessoa que é muito parecida com a gente, uma pessoa, né, que gosta das mesmas coisas. E às vezes, assim, não está errado, a pessoa é diferente, tem um perfil mais, como nós falamos, uma pessoa mais de exatas, numa deficiência que eu não sou tanto de exatas, mas eu contrato uma pessoa que tem mais facilidade com isso, ela vai completar a minha equipe. Mas é óbvio, sempre caminhando no mesmo propósito. Como que você traz essa pessoa para o propósito? Junto com feedback, conversa, proximidade, reunião. Eu bato muito nessa tecla. Gente, reúna. Deu uma travada. A gente fala de candidato, você tem que separar aquele seu tempo para fazer entrevista. Não é assim, ó, fala aí rapidinho, você fica com o seu celular tocando o tempo todo, o candidato perde totalmente a concentração, né? Porque ele fala, poxa, ele está prestando atenção em mim ou ele está prestando atenção no celular? E você divide o seu tempo, como que ele se sente? A gente falou isso no início, né? E a empatia? Ele sente respeito com isso? Ele sente que você está dedicando um tempo a ele? E outra, você não, quando vai para uma entrevista com um gestor, você não pode esquecer que ele que está me entrevistando vai ser o meu gerente. Será que eu, como candidata, vou me identificar com ele também? Sabe? Então, ele está me avaliando, mas eu também estou avaliando, observando a postura dele, eu estou avaliando a empresa, eu estou avaliando se ele cumpriu o horário, eu estou avaliando se ele está dedicado um tempo a mim, se ele foi simpático, se ele me recebeu bem. Tudo isso é avaliado, né? Todo esse pacote. E é óbvio que você vai trazendo, sim, essa pessoa para o seu propósito futuramente, né? Por isso a importância de você se conhecer, com certeza. Qual é o seu propósito? Às vezes você tem que saber qual é o seu para você passar para a equipe, porque às vezes nem você sabe, né? A gente precisa saber o que eu quero, o que eu espero de você, o que você espera de mim, né? É uma troca o tempo todo. o que a gente percebe, assim, quando se fala de propósito, né? Às vezes a pessoa ela abre uma empresa, né? Começa pequeno, ou às vezes até empresa grande. E você entra para trabalhar naquela empresa e você começa a perceber, puxa, para onde que essa empresa está indo? Qual que é o foco dessa empresa, né? Agora falando do lado do entrevistado, do candidato. Então eu sempre percebi isso, né? Se eu entro numa empresa, se eu vou começar a trabalhar com alguém, eu quero entender qual que é o rumo que essa empresa está indo, né? Poxa, eu me alinho nesse lugar, se vou ficar aqui 1, 2, 3, 10 anos, do meu tempo de entrada até o meu tempo que eu sair, onde que essa empresa vai me levar? E onde eu posso ajudar essa empresa a chegar? Né? Então, é importante a gente, como empresa, também ter esse caminho, né? Ter esse propósito. Poxa, nossa empresa, esse é o nosso, a gente quer ser benchmark no mercado. Ah, a gente quer ser referência aqui. Não, a gente quer atender esse tipo de cliente. Ah, a gente quer atender o pequeno, a gente quer atender alto padrão, a gente quer atender farmacêutico, tudo mais.
Beleza, então quando a pessoa entra, ela já entra alinhada, falando, olha, eu vou para esse caminho, eu sei que aqui eu vou atender o cliente farmacêutico, né? Então, o foco aqui é cliente farmacêutico, eu vou desenvolver nessa área. Ah, então tá bom. Eu me sinto bem trabalhando nesse ambiente, eu me sinto agradável com esse tipo de maquinário, eu me sinto agradável nesse meio, né? Com esse tipo de pessoas, com essa dinâmica do dia a dia. Então, beleza, eu vou entrar e vou sentir bem trabalhando aqui. E do lado do entrevistado, quando eu sei para onde eu vou trazer pessoas que se alinham com isso, né? A gente lá na empresa, lá, a gente está passando por um processo de contratação agora no final do ano, né? Que é normal, né? Chega o final do ano, começa as contratações doidas. E aí, isso que é a ideia, porque vem várias pessoas, né? Poxa, às vezes a pessoa está desempregada e quer uma oportunidade. Mas o que a gente olha? Poxa, de onde essa pessoa vem e qual que é o alinhamento dela com aquilo que a gente quer fazer? Né? Não adianta eu trazer uma pessoa com anos de estrada, anos de experiência, mas que trabalha com um ambiente diferente daquele que eu trabalho. Né? Quando eu coloco ela para trabalhar nos maquinários que a gente atende, ele vai se sentir desconfortável. Poxa, não é isso aqui que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar num ambiente mais industrial, não num ambiente mais administrativo, né? Ou vice-versa, né? Ah, não, eu queria um ambiente administrativo, mais tranquilo. Aqui é muito barulho, aqui é muito isso. Eu não me sinto bem. Então, eu acabo observando isso, né? Quando as pessoas vêm, eu coloco, olha, a gente trabalha assim, a gente atende tal cliente. De onde você vem? O que você já trabalhou? Onde você sente agradável de trabalhar? Né? Se eu trouxer você para trabalhar comigo, né? Eu vou te colocar nessa área, tudo bem para você? E aí a gente vai fazer esse alinhamento, né? E dali, né, a gente acaba trazendo os mais para perto e outros meio que já deixa, não, isso aqui não dá para a gente trazer para o time agora, né? Porque o caminho que a empresa está percorrendo, talvez não é o momento de trazer essa pessoa, talvez lá na frente sim, mas agora eu quero um cara mais com essa capacidade aqui. Esse caminho da empresa, eu acredito que também seja importante, né? Uhum. Sim, é bem importante isso que você falou, Caleb. E o que a gente tem que. A gente, assim, tem que ser. Porque muitas vezes o que acontece? Eu gostei daquele candidato. Ah, nossa, ele é super disponível, ele é trabalhador, ele tem uma grande estabilidade nas empresas, ele foi super bem nos testes, mas qual é o resultado que ele está trazendo para mim? Né? Qual o resultado que ele pode agregar aqui para a empresa? Então, o candidato mostrar qual é o principal resultado, que é o que você falou também, e o que eu estou buscando de resultado nele dentro do perfil que eu estou procurando. Eu volto a repetir, né? Você não pode sair desse objetivo. E nunca, jamais dar respostas para o candidato. Então, por exemplo, como Opa. ele tinha uma rotina dentro do escritório, dentro de um ar-condicionado, o dia inteiro no sol e o carro daqui não tem ar-condicionado. Então, assim, porque na hora que ele tá na entrevista, Caleb, ele quer tanto aquele emprego que ele vai aceitar tudo. Mas e aí? Ele nunca passou por isso, né? E não era essa a condição que ele trabalhava. Ele está desempregado agora, ele está topando tudo, mas será que ele vai se adaptar dentro das experiências histórico anterior que ele tinha? Sim. Sim. Entendeu? Porque se a gente falar, não, aqui tudo certo para você, você aceita, né? Tá tudo bem, você topa, é isso aí, é nosso trabalho, vamos para frente, ele, vamos, é isso que eu quero. Mas e aí, será que ele tem esse perfil? Então a gente, às vezes, fica tão ansioso em fechar aquela vaga. Isso é um ponto também, um erro aí da entrevista. A gente tem tanta pressa em fechar a vaga porque o cliente está te pressionando. Ó, o outro pediu demissão, você tem que fechar essa vaga, é urgente, é urgente, é urgente. A pressa é a maior inimiga do entrevistador. Porque fica te pressionando tanto que o primeiro candidato que aparece, você fecha os seus olhos para o perfil que você precisa e fala, é o único que aceitou, então vai esse mesmo. E isso é um custo gigante, é um custo de exames médicos, eu não sei nem preço que você mas só de PCMSO lá é uns R$400, porque é um exame completo que trabalha em altura.
né? É o tempo que você perde entrevistando, é o tempo que a gente gasta com o gestor entrevistando também, a integração, os uniformes, as ferramentas, o carro, tudo que você dá para você escolher errado. Né? É um risco a entrevista, lógico que é um risco, mas o quanto você puder se blindar para tentar ao máximo ser assertivo, melhor para todos. Né? Porque você, às vezes, é mais fácil você investir um tempo maior investigando na entrevista e você colher os frutos do que você entrevistar rápido, entra primeiro que você viu e depois você ter todo esse desgaste e abrir a vaga novamente. Né? Eu até falar, Michele, que você disse aí, que eu acho que não só é uma perda, né, de tempo e dinheiro com o candidato que se tornou colaborador e porventura acaba se desligando da empresa, como também numa situação como você disse, em que você tem ali uma situação complicada e você precisa pegar um candidato específico para aquela vaga, e aí você não seleciona tão bem, então você gerou uma expectativa para você como empreendedor, como dono, gestor, para o candidato como futuro empregado e para o cliente que está esperando alguém chegar lá e resolver o problema dele. Né? Exatamente. É muito ruim para o cliente. Exatamente, Mari, bem colocado. É muito ruim para o cliente. Ah, eu apresento o Caleb hoje, amanhã eu apresento o João, aí depois eu apresento. Quer dizer, você treinou essa pessoa, você integrou, apresentou para o cliente, troca de novo. Né? Então, aquilo. Falou aqui, ó, soft skills mapeadas desde o início do processo facilita muito. Muito, exatamente. Desde o início, muito alinhado. Gestor, requisitante, nós da RH, junto com o gestor, sempre muito bem alinhados. A decisão final vai ser em conjunto. Vamos arriscar com esse candidato? Né? Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, na entrevista todo mundo é bom, quero ver depois. Isso é uma crença que nos limita. Porque, assim, qual é a credibilidade que a gente tem com essa pessoa que tem essa fala? Né? Então, assim, poxa, a gente tem ferramentas, a nossa entrevista demora mais de 1 hora para acontecer, porque a gente precisa investigar, e é óbvio, tem um risco, como tudo na vida. Você passar a pessoa depois na experiência tem risco, tudo tem risco. Mas, se você se garante daquele perfil, dentro de todos os processos de avaliação, de testes, a entrevista é uma ferramenta poderosíssima, se a gente sabe usar bem. Mas aí você coloca um teste para avaliar, você pode pegar uma referência anterior, né? E aí você vai unindo essas informações. Mas é isso, tem que estar tudo muito bem alinhado desde o início, para que você não perca nem a credibilidade com o seu requisitante, né? Senão, o que acontece? Quando ele tem essa fala... Eu falei, nossa, mas você não conhecia. Michele, se vocês estiverem nos ouvindo, estamos aqui, é verdade. Oi? Já voltou, tinha caído, mas voltou. Tá oscilando um pouco o sinal, mas tá dando pra te entender. O meu sinal, gente, será que eu tenho que mudar aqui? Ó, enquanto isso aqui, olha quem entrou aí, Mara, Jocineide. Um abraço, Josi. Tudo bem? Seja bem-vindo aí o pessoal que está entrando. Vamos que vamos. Pode continuar, Michele, desculpa. Não, é isso. O que eu tô dizendo é desse tempo mesmo. Né? Às vezes o requisitante fica ali 5 minutos, aprova ou reprova. Mas peraí, o que você avaliou em 5 minutos, 10 minutos? Né? É lógico que a gente de RH investiga mais, aprofunda mais, mas o requisitante também, ele tem essa responsabilidade conosco, senão não tem o porquê ele entrevistar, então não entrevista. Já que você não tem... É a importância que você dá para aquilo. Né? Você tem que dar a mesma importância que eu dou, porque essa pessoa vai trabalhar com você. A gente tem que estar bem alinhado. Né? E tudo muito bem definido. Então, assim, ele tem que saber o que ele quer, o que ele precisa, senão o que ele vai avaliar. Se eu não tenho o perfil da vaga, eu vou avaliar o quê? Cada um tem um perfil, né? Um requisito. Então, tem que estar muito, muito alinhada com isso. Né? O candidato... Eu acho assim, que o candidato perfeito, ele não existe, né? A gente não vai conseguir falar, poxa, esse aqui é o cara. Pode até existir, mas você acerta assim, né? Não sei qual é a probabilidade. Isso. Então, acho que a gente busca assim, o cara que mais se encaixa, né? O cara que mais chega perto do meu perfil, porque pelo menos eu, né? Que estou ali trabalhando com a equipe, estou trabalhando dia a dia. Então, eu vou
trazer um cara que se adequa comigo, com o meu jeito de trabalhar, né? Então, na entrevista, o que eu né, tô aprendendo, né? Não vou falar que eu ainda estou em fase de aprendizado desse processo, mas o que eu estou aprendendo? Quando eu estou conversando com o cara, com o entrevistado, ou seja quem for, eu vou trazer uma conversa mais franca possível, mais tranquilo, né? E procuro deixar o entrevistado também muito tranquilo, né? O que eu observei que praticamente todos, né, a maioria das pessoas que vêm conversar comigo, as pessoas ficam um pouco apreensivas, né, por tudo que ela está passando do outro lado, né? Claro. Porque pesquisa e tudo mais. E às vezes eu acho até um pouco engraçado, né? Porque fala, poxa, às vezes é um cara mais velho do que eu, né? E com muito mais experiência de campo do que eu. O cara, eu tenho 10 anos de mercado, né? Que eu estou trabalhando nesse setor. O cara tem 20, 30 e vem conversar comigo e fica assim um pouco. A gente percebe que está um pouco nervoso e tudo mais. Mas o que eu falo? Eu preciso deixar esse cara tranquilo para a gente bater um papo, para me entender quem é ele, para mim saber o que ele tem para somar. E também eu vou ser franco com ele, eu vou falar, olha, o meu jeito de trabalhar é esse, a empresa trabalha assim, a gente atende esse tipo de cliente, a gente vai para esse lado, né? Porque isso que vai fazer eu acertar mais no candidato. Eu acho que essa franqueza da conversa, né? Eu não tenho todas as táticas que o RH tem, né? De ver, né? Alguns detalhes, né? Através de um teste, através de uma análise. Eu não tenho toda essa habilidade, né? Toda essa prática de, poxa, faz um teste aqui eu vou analisar na sua escrita e tal. Eu não consigo fazer isso. Mas na conversa franca, eu consigo pegar muita coisa. Se o cara fica à vontade, ele vai falar para mim do dia a dia dele ali, poxa, como eu já vim do campo, como eu já passei por onde ele está passando, então eu entendo o que ele vai falar. Então, essa é a minha tática, né? Então, fica tranquilo. Vamos bater um papo aqui de igual, vamos ali tomar um café e tal. Me explica aí qual que é o seu dia a dia, me explica o que você gosta de fazer, que máquina que você gosta de trabalhar. Fala para mim qual máquina você sente melhor trabalhando, porque tem isso, né? Às vezes o cara se sente melhor trabalhando com uma máquina e com outra não. Então, qual que você gosta mais de trabalhar? E aí o cara começa a contar a história da vida dele e tudo mais. Ah, e tal, já trabalhei com essa, mas com aquela não e tal. Daqui a pouco ele tá tranquilo, se Sim. desarma. E É aí isso. sim, A pessoa fica mesmo, é um ambiente de avaliação. A entrevista por si só já é tenso. E se a gente deixa aquilo mais tenso, você não consegue descobrir quem ela é. Então aí ela fala assim: poxa, eu fiquei tão nervosa, tão tensa que eu não consegui mostrar quem eu sou de verdade. E o que você precisa saber é quem ele realmente é. E aí ele não consegue, ele fica tão travado, porque muitas vezes, por si só, e até o entrevistador deixa ele mais travado ainda, coitado. Aí pronto, aí que você não vai descobrir realmente como ele é, e não vai extrair dele o melhor que ele tem. Tem muitos candidatos, a gente vai falar isso na quarta, né? Mas assim, resumindo, tem muitos candidatos bons que não conseguem se vender, né? Não conseguem mostrar. E tem o olha, contrário também, tem aquele candidato que sabe muito se vender, mas no fundo não é nada daquilo, né? Então tem os dois contrapontos. E aí a nossa missão é descobrir realmente quem ele é. Para a gente saber se realmente aquilo está dentro. Porque muitas vezes pode ser que ele não tenha o perfil daquela vaga, mas ele tem de outra, daquele outro gestor, daquele outro cliente, daquele outro perfil. Então, às vezes ele não está aprovado aqui, mas pode estar aprovado ali, numa outra oportunidade, né? você falou de se vender e isso foi algo que eu aprendi comigo. Nas últimas entrevistas que eu participei, que eu entendi isso. Olha, eu tenho o meu valor profissional, né? Eu tenho tal experiência, eu participei de tal treinamento, tal curso, e eu sei entregar isso, né? Então, quando eu vou atuar, eu sei entregar isso, X, né? E qual que é o meu valor monetário? Tá nessa faixa. Então, olhando do lado de produto, eu me conheço. Olha aí a importância da gente se conhecer como profissional. Então, quando eu vou para uma entrevista, eu aprendi isso, que eu estou me vendendo, né? Lógico que eu não vou chegar lá inventando um tanto de coisa, né? Mirabolante e tal, dando uma de marqueteiro. Não, mas eu vou me oferecer, vou me vender mesmo, vou negociar o meu serviço, né? Vou Aí é uma negociar, ó, a pessoa está comprando e eu estou vendendo, né? Então, e a forma que eu vou me oferecer, a forma que eu vou falar de onde o que eu fiz, me valorizando, né? A minha postura dentro da entrevista, né?
a forma que eu falo, a forma que eu gesticulo, a forma que eu olho, eu acredito que tudo isso passa uma credibilidade de quem eu sou como profissional. E a gente vai conversando e tal. Então, essa importância da gente saber se vender também vale muito, né? E do outro lado, a pessoa saber avaliar quem ela está comprando, né? Sim. No final, né? Para não comprar um marqueteiro, o cara promete, e aí quando coloca lá para trabalhar, se perde, tem dificuldade, aí você precisa de ficar dando apoio, precisa de mandar uma equipe de suporte, né? Atrasa muito, demora muito, e aí você vai ter que voltar para trás para iniciar um novo processo, para ir atrás de um outro candidato, né? E tem que desviar aquele para algum lugar, então acaba trazendo mais transtorno, né? Sim, muito. Exatamente. Uma das coisas, esses dias a gente fez uma pesquisa lá e o pessoal não estava. A gente faz uma avaliação de experiência, né? E aí, na avaliação de experiência, dois supervisores da semana passada falaram: Michelle, eu não vou passar esses dois candidatos na experiência porque eles não têm o conhecimento técnico. Aí eu questionei, mas e na sua entrevista? Você avaliou o conhecimento técnico? Não, eu avaliei, mas na prática você sabe, né? Então, assim, tudo que deu errado, a gente tem que olhar para trás e ver o que a gente poderia fazer diferente para dar certo. Então, assim, aí eu me lembrei que um deles fez uma entrevista de. Se foi, durou 5 minutos, 10 minutos foi muito. Então, no mínimo, a entrevista, eu imagino que a entrevista foi assim: você conhece Schiller? Conhece? Ah, sabe trabalhar com split? Instalou já? Já? Ah, legal, tá bom, então você conhece. Tá, O tá bom, checklist Já então. de trocou 10 um professor? perguntas e Já, então acabou. tá bom. Sabe, não sabe, não sabe. Tá de É sacanagem. aquilo. Elétrica, já mexeu com elétrica? Já trocou o painel? Tem curso, né? Ah, tá bom. Você trabalhou com isso. Ah, bacana. Disponibilidade de horário, né? Aqui a gente tem muita hora extra, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Candidato, passou vencido. Sim, conheço. Sim, tá. Isso é avaliar, gente? Não é avaliar. Isso é só, você já deu a letra para ele, já está aprovado, ele não teve trabalho nenhum, né? Então, assim, tá, ele conhece o equipamento, me explica o que você conhece, coloca um defeito para ele, coloca algo para te dar a solução. Então, como que você faz? Qual o processo que você segue para fazer essa manutenção? Me conta passo a passo. Qual o tempo que você dedica para isso? Porque agora, o que acontece? Vai abrir o pessoa que ele treinou, outra pessoa para avaliar, outro custo para a empresa, enfim, todo um trabalho de novo. Oi, vocês caíram? Bom, Não, estamos aqui, estamos Não, aqui. a gente está aqui. Deu uma Tá oscilada. aqui. Gente, uma deixa eu queda só aqui. falar, chegamos aqui a 1 hora já de live, já estamos aqui com o nosso... Conversamos bastante, trouxemos bastante informação aí sobre essa primeira etapa aí do RH, que é da tão temida entrevista, né? Teve gente aqui entrando ainda, dando um olá. Ó, o Hugo entrou aí. Um abraço, Hugo. Eu não sei Oi, muito bem, você conhece ele? Conheço, conheço. Seja legal. bem-vindo. É isso aí, gente, vocês decidem. Se a gente quiser finalizar, a gente vai fechando. Se tiver mais alguma pergunta de alguém que queira fazer também. Não, a gente não teve aqui nenhuma Pessoal, tem pergunta. pergunta? Vamos ver se o pessoal tem pergunta. De repente aí tem, ó, Por tem algum enquanto, comentário, não. Só alguma tivemos coisa. a Paty, que falou um pouco antes, eu não quis cortar a sua fala aí, Michel. Ela só falou, valorizando sempre o trabalho do ranking, né? Que é o procurar Sim. um candidato, né? Procurar o candidato. Nesse trabalho de hunt, quando o Caleb falou a gente falou de vender, né, o candidato, é importante, porque assim, às vezes eu quero muito aquele candidato, ele tem super o perfil que eu preciso, só que ele está muito bem recolocado na empresa, mas eu quero trazer ele para a empresa que eu tô. Eu também tenho que vender a imagem da empresa para ele. Então, dois trabalhos de venda aí. A empresa tem que ser atrativa para ele vir para cá e não ficar onde ele está, porque ele é um candidato potencial para a gente. Né? Então, toda essa imagem, todo esse acolhimento, todo esse vínculo que o RH cria, que o RH é um cartão de visita para ele, né? A forma como você trata, como você recepciona, como você dá retorno, tudo isso faz parte da nossa venda também para ele poder entender que a nossa empresa pode ser atrativa para eles. Né? Então, são duas vendas de produtos aí também, né? Ó, Michele, o Dos Cláudio Fusi tá te mandando um oi. Não sei Oi, se você Cláudio. conhece ele. Renato Dezu tá falando aqui que o conteúdo foi muito bacana e a gente também. Obrigado aí, Renato. Muito Oi, top o Renato. assunto. O pessoal aqui gostou. Teve o Hugo, falou Bom, também abraço pra gente também. Mas é isso aí, o Tá bom. pessoal achou.
bacana aqui a nossa Pessoal, conversa. muito bom. Legal, conhecendo deles. Que bacana. Obrigada, e obrigada a todos também, aqueles que eu não conheço, aqueles que participaram, meus amigos, né? E todo mundo que está aí sempre incentivando, um pessoal que trabalhou comigo aí, que entrou também. A gente teve muito trabalho, foram meus colegas de trabalho aí, conhecem bem aí o que eu estou falando, né? Trabalham muito com isso. Muito sucesso para todo mundo. E a gente aprendendo sempre, né? Sempre nos desenvolvendo aí em parceria. O RH sozinho não faz verão, né? Não faz o verão da refrigeração. E vocês também, sem a gente, também não faz. Então é sempre um trabalho em equipe, aí, em conjunto. Com certeza, com Com certeza. certeza. Também quero agradecer, viu? Muito. No momento, não, embora eu não esteja fazendo a entrevista, buscando por candidatos, mas eu gostei muito de saber dessas dicas, saber como é que funciona esse processo. Espero que a gente tenha conseguido levar conhecimento para o pessoal que está em vias de fazer. Tenha aqui, pelo menos, o início aí do conhecimento, você que esteja em vias de fazer uma entrevista, está buscando, recrutando pessoas, né? Vocês possam ter a abertura aí de um horizonte, saber pelo menos por onde começar, para avaliar melhor os candidatos e conseguir candidatos cada vez melhores. Legal, é isso aí. Obrigado, viu, Michele, por hoje, porque na quarta tem mais. Obrigado, Caleb, Ô, também. Mário, Diga. antes de eu falar no finalzinho, vamos tirar um print aqui para a gente salvar essa foto de Pode hoje? tirar. Você quer tirar Vamos daí? lá, peraí. Pode Vocês ser. vão, Deixa eu... né? Vão salvar. Você consegue tirar os comentários? Só Peraí. para a gente. Pessoal, vou tirar rapidinho os comentários, tá? Eu sei que o pessoal tá mandando aqui, ó. Sempre Deixa bom só ouvir eu conselho ver da aqui. Michelle. Só para a gente tirar o print. Não é todo dia que a gente tem a Michelle aqui, né, com a gente, né? Legal, estou muito feliz com o convite. Cara, eu não consigo agora abaixo. Não, então vai com comentário mesmo, não tem problema não. Ah, eu desativei, eu consigo desativar, ninguém comenta mais. Mas. Aí, ó, vamos lá, agora foi. Pode ser, dá um sorrisão aí. Aí, Foi? foi. Legal. Daqui a pouco eu mando para vocês postam. Pessoal, deixa eu já agradecer a todo mundo que entrou aí. Tem um pessoal que eu conheço aí que entrou. A minha mãe está assistindo a gente até agora. Um beijo, mãe. Muito obrigado, pessoal. A gente está trazendo esse conteúdo aí porque é algo que realmente a gente precisa muito, né? E calhou, Deus também está precisando muito desse conteúdo, né? Que a gente precisa disso no nosso dia a dia, na área da gestão. Então, acho que mais que todo mundo, eu estou vindo cheio de dúvida. Mas, pessoal, traz mais pessoas para assistir, né? Compartilha esse conteúdo. A gente está tendo um esforço aqui de estar agendando com a Michelle, ela está dispondo de um tempo para estar falando com a gente, né? Uma mentoria aí gratuita. Já segue ela nas redes sociais, acho que está aqui em cima aqui, então já procura aí, segue ela, você que gostou do conteúdo, né? Dá uma força lá. Segue o nosso canal também, a gente está colocando conteúdo diverso sobre o nosso setor de refrigeração, climatização, ar-condicionado e vários outros, tanto que hoje a gente está falando de RH, né? Então dá uma força para a gente aí, para a gente crescer e compartilhar mais conteúdo. Quarta-feira a gente está de volta, né? Às 20 horas. Perdoe que hoje eu acabei pegando um trânsito, mas eu vou me programar melhor na semana que vem. A gente volta. Qual que é o tema de quarta-feira? Candidatos? Ó, o tema de quarta-feira é o mistério, os candidatos. Esse é o segundo mistério. Esse é o segundo mistério que a gente vai desvendar na live de quarta-feira. Então já aproveita quem está aí, já anota no caderninho todas as suas dúvidas, suas perguntas, para mandar aqui para a gente bombardear a gente de perguntas, porque a gente quer ajudar vocês a dar esse mistério, né? Vamos entender aquele candidato, conhecer aquele perfil, saber como se comportar diante dele para pegar o melhor candidato para ser. É isso aí. Maravilha. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Contem comigo que eu puder contribuir também. E parabéns aí pelo canal e iniciativa de vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aí também. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou para vocês. Abraço. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.